Olá, mais uma palestra do Congresso Online de BIM, com BIM 3.0. Sou o palestrante Lee Chong Lee e vamos tratar sobre BIM estrutural existe e é eficiente. A palestra está organizada em 4 partes. A primeira parte falaremos sobre a definição de projeto. A segunda, sobre a modelagem e o que isso implica no uso do BIM e o do não BIM. A terceira parte será sobre o fluxo de trabalho, aquele que cada profissional ou iniciante em estruturas ainda está fortalecendo e está segmentando a sua atividade. Por meio de uma metodologia aplicada, é possível utilizar o BIM de maneira eficiente. E por último, a documentação, a sua importância dentro do contexto do Building Information Modeling. Para um projeto eficiente, é necessário um planejamento. E dentro do BIM, o planejamento é o plano de execução BIM e nós temos o plano de implementação BIM. Não é o escopo desta apresentação, mas de uma maneira geral, o plano de execução BIM é aonde se planeja como vai ser desenvolvido o seu projeto e quais são as suas fases e quais são as suas respectivas definições e exigências, de forma que não haja dúvida quanto àquilo que for executado. Já a implementação é a decisão e quais são as condições de software, hardware e de equipe aonde você vai fazer o desenvolvimento desse projeto. Então, tanto o plano de implementação quanto o plano de execução são deveras importantes para o BIM estrutural existir e ser eficiente. Observem que no lado direito eu separei 2 fluxogramas. O de cima é um fluxograma que não trabalha com a contextualização de processo BIM, e o de baixo já é o que trabalha com a contextualização do processo BIM. No processo BIM, nós vamos reparar que muda em cada etapa como a informação é tratada. Lembre-se que BIM ou não BIM, a informação existe. A questão é como que esse dado ou como essa informação ela é tratada. Se ela é estática ou se ela é dinâmica. Dinâmica no sentido de ser intercambiável, no sentido dela estar disponível em todas as etapas aonde eu quero chegar no produto final, que é o projeto estrutural. Expandindo o nosso primeiro fluxograma, vamos separar em 3 fases. Nós temos as premissas de cálculo, que é o que está lá em cima. Nós temos as referências, que é o que está lá embaixo, que é o projeto arquitetônico. E eu tenho o processo, onde o início e antes da concepção, eu tenho essa gama de informações, que são as premissas de cálculo e as referências, que no caso aqui eu só tenho o projeto arquitetônico, lembrando da nossa simplificação. A definição do projeto, do que você vai fazer, se é uma casa, se é um edifício, se é um reforço, se é uma ampliação, tudo isso vai estar dentro dessas premissas de cálculo. Agora, observem bem este outro fluxograma. No anterior, relacionado ao processo não BIM, nós tínhamos as referências, que era o projeto arquitetônico, e nós tínhamos a premissa de cálculo. Agora, em um fluxograma BIM, eu não tenho mais as referências. Agora eu tenho intercâmbio de informações.
Aonde anteriormente eu tinha um projeto arquitetônico, agora eu tenho um modelo de arquitetura. Aonde eu tinha as premissas de cálculo, eu tenho o mesmo nome premissas de cálculo, mas agora com outro contexto. Que contexto? Ele já faz parte das informações que vão constar de um pré-modelo, tá? De um modelo preliminar da estrutura, que vai ser alimentado na concepção, e a partir da concepção nós vamos entrar na questão da modelagem. Como é o nosso próximo tópico, eu vou esclarecer esse fluxograma e no próximo item adentramos na modelagem. Bem, da concepção para a modelagem, eu tenho o modelo de arquitetura e tenho as premissas de cálculo como entrada de dados. Lembre que a informação vão ser dados qualificados. Depois de concebido a sua estrutura baseada em um modelo, a modelagem estrutural vai utilizar, e aí nas outras palestras vocês vão identificar que existem metodologias com arquivos linkados, metodologias para arquivos federados, e a partir desse ponto é onde se diferencia aquele nosso primeiro insight, que é o uso do software. Se eu estou com um software que não tem a norma brasileira, eu posso fazer a análise estrutural, avançar para o cálculo de dimensionamento com uma norma análoga, mas não igual, e no detalhamento e na emissão de peças gráficas fazer os devidos ajustes. Lembrando que foi feito neste ponto um cálculo e dimensionamento com norma análoga, tá? Mas não é igual, tá? Ela tem uma analogia, ela tem umas semelhanças. Ou seja, neste ponto usou um modelo de análise estrutural. A modelagem é a tradução do modelo arquitetônico em uma sistemática de estruturas. A sistemática das estruturas nada mais é do que a disposição organizada de elementos estruturais para o caminhamento dos carregamentos. E neste ponto, a preocupação é como viabilizar estes elementos no modelo arquitetônico. Uma modelagem, ela tem que trazer, na sua essência, a viabilidade estrutural. No papel, como a gente falava antigamente, aceita tudo, mas no meio digital também. Temos alguns exemplos de edificações que já foram construídas, são edificações reais, como podem ser vistas, de edifícios altos, edifícios com geometria não muito convencionais, escadas, inclusive aqui com patamar e degraus em vidro. O advento da utilização dos softwares nos trouxe uma gama de possibilidades. Por exemplo, aqui eu estou com o Revit e ele não só me permite uma modelagem arquitetônica, como uma modelagem estrutural e como outras modelagens, a exemplo da parte elétrica, hidráulica e de ar-condicionado. Podemos visualizar aqui que eu tenho tanto o modelo como o modelo analítico. Essa é a modelagem. Então, para quem está preocupado só com a questão das informações de arquitetura, ou é a ideia da modelagem, isso daqui serve perfeitamente. Vai ter os acabamentos, vai ter as plantas, mas o que interessa para a gente é o modelo analítico. Então, como eu mostrei lá na apresentação, o modelo analítico é a representação daquilo que você colocou na estrutura.
Só que para você fazer o cálculo da estrutura, elas têm que se conversar. Aqui você está vendo que as peças elas não flutuam. Tá? Então, só porque no desenho ela está dessa forma, ela vai ser ligada a essa outra estrutura de alguma forma. Vamos olhar o modelo analítico? Está flutuando. Isso daqui não vai dar certo. Tá? Então, por isso que eu falei que o especialista em estruturas, que é quem vai receber o modelo, ele tem que conhecer a ferramenta para conseguir aproveitar a informação corretamente. Porque se ele não conhecer essa informação corretamente, certamente quando ele for aqui, no caso, quando eu importar, muito semelhante com o TQS, mas aqui eu não tenho um arquivo intermediário, ele é direto, os dois softwares vão ficar trabalhando em conjunto, então isso é para a nossa próxima live, mas aí você tem essa fase aqui de você trabalhar a consistência, tá? De você fazer o ajuste do seu modelo e simplesmente vir e trazer ele para o ponto correto. Tá? A arquitetura ela só avança para outra especialidade se ela estiver preparada para isso. Notem que a modelagem ela já influencia na escolha do sistema estrutural e na análise estrutural. Recomendação que a análise estrutural eu não preciso da norma para analisar a estrutura. O fluxo de trabalho é como se desenvolve a elaboração do projeto estrutural. Se você não tem isso bem delineado, certamente não está sendo produtivo e fatalmente se perderá na ordem das coisas. Lembrando que o BIM é um conjunto de regras que estão interrelacionadas, e isso você deixa transparente no seu fluxograma, a exemplo daquele que nós estamos trabalhando aqui. E essas tecnologias, junto com o processo bem delineado, serve para fazer esse seu gerenciamento ou esse seu passo adiante em cada uma das etapas aprovadas, certo? Ao lado, você pode ver um macro processo de um calculista para o finalizador. Feita essas conferências, as suas planilhas, os seus arquivos de texto ou seu banco de dados devem estar relacionados com essa fase, porque ele tanto faz parte do memorial, quanto ele vai fazer parte do modelo do projeto estrutural. Em BIM, essas informações têm que estar disponíveis, porque a qualquer momento você pode ter que fazer alguma modificação e essa modificação vai ser necessariamente uma nova checagem a ser realizada. Então, se isso não é uma informação relacionada, não é BIM. A título de exemplificação, nós temos aqui a interoperabilidade do Revit com o CAD TQS, onde as informações elas são, a princípio, bidirecionais. Neste segundo exemplo, temos o ArchiCAD da Graphisoft, em que após a sua modelagem arquitetônica ter sido realizado, se separa o que são os elementos estruturais para exportação para o TQS. A partir dessa exportação por meio de arquivo neutro, que é o IFC, é feita toda a modelagem estrutural, o cálculo, o dimensionamento e após, retornado ao ArchiCAD, pode-se ver que a estrutura já está pertencendo ao modelo arquitetônico. Este terceiro exemplo é a interoperabilidade de dois softwares da Autodesk, que é o Revit
e o Robot. Os 3 exemplos mostrados são do engenheiro Dionísio Souza, colega do Aprenda BIM e amigo pessoal. Por último, vamos falar da documentação. Ele é o produto final do projeto estrutural e é constituído pelos desenhos, que são as peças gráficas, as especificações e os critérios de projeto. É importantíssimo você ter todos eles guardados, tá, de maneira organizada. As especificações e os critérios de projeto, eles, além de constar nos próprios desenhos, preferencialmente, devem constituir documento em separado. De uma maneira a garantir a qualidade da execução da obra, que é o objetivo, de maneira organizada. As especificações e os critérios de projeto, eles, além de constar nos próprios desenhos, preferencialmente, devem constituir documento em separado. De uma maneira a garantir a qualidade da execução da obra, que é o objetivo de você fazer o projeto, medidas preventivas devem ser tomadas desde o início dos trabalhos, englobando a discussão e aprovação das decisões tomadas. As especificações e os critérios de projeto, eles, além de constar nos próprios desenhos, preferencialmente, devem constituir documento em separado. De uma maneira a garantir a qualidade da execução da obra, que é o objetivo de você fazer o projeto, medidas preventivas devem ser tomadas desde o início dos trabalhos, englobando a discussão e aprovação das decisões tomadas. Lembre, início da nossa palestra, a distribuição dessas e outras informações pelos elementos pertinentes da equipe multidisciplinar, se for o caso, já que nós limitamos apenas a arquitetura, e a programação coerente das atividades, se você for tomar uma outra dimensão do BIM, no caso do orçamento e do planejamento, ou até o próprio ciclo de vida mesmo do empreendimento. Sempre respeitando as lógicas de precedência. É por isso que nós estamos falando aqui de fluxograma. Chegado então no final do nosso processo, as emissões de peças gráficas que acontecem depois do detalhamento, tem aquela informação disponível no memorial. Todas as condições impostas no projeto, elas são estabelecidas previamente em comum acordo entre o autor e o contratante, porque essas informações, lembre-se, elas têm disponibilidade, e toda informação, para ela constar do seu projeto, logicamente você tem que organizar, porque a informação vai ser um dado qualificado, e em BIM você terá tudo isso disponível. E assim encerro a palestra com o intercâmbio de informações lá no nosso fluxograma, onde vão estar o modelo de análise, o memorial e o modelo do projeto estrutural, como as provas ou as evidências que o seu processo, o seu BIM, funcionou. E o grande agradecimento aos organizadores do congresso, em particular ao Alan Araújo, e deixo o recado para vocês assistirem a segunda parte, onde será vista os pormenores do que é o modelo analítico e o que isso influencia numa correta modelagem. Agradeço também ao Dionísio e ao Rafael Medeiros, que disponibilizam o conhecimento gratuito a todos. Não esqueçam que o meu WhatsApp e o meu celular está disponível sempre que vocês precisarem.